Olá, boa noite. Um pedido de vista adiou, mais uma vez, o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral contra o ex-governador Ricardo Coutinho e a vice-governadora Lígia Feliciano. Depois do voto do juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, apresentado hoje, afastando a condenação, a juíza Micheline Jatobá pediu vista do processo. Com isso, o julgamento foi interrompido e remarcado para a próxima quinta-feira, dia 25. Na justificativa para o pedido de vista, a juíza disse que precisaria de mais tempo para analisar os autos do processo e toda a prova que foi produzida. Aqui comigo já André Gomes. Boa noite, André. Boa noite, Linda. Já começo perguntando, esse voto já era previsto, já tinha uma certa expectativa que seria assim? Olha, Linda, não era previsto não, né? O juiz Antônio Carneiro surpreendeu, inclusive, porque teve praticamente o mesmo entendimento que o relator, né, o desembargador José Ricardo Porto, mas divergiu de alguns outros pontos. O que ele disse, inclusive, é que afasta todos os argumentos, né, de conduta vedada e também de abuso de poder político e econômico com o uso do programa Empreender nas eleições de 2014. Então, ele afastou todos esses questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público Federal e também pela coligação, né, do ex-senador e candidato na época, Cássio Cunha Lima, para a utilização do uso do programa Empreender nas eleições de 2014, que teria beneficiado o ex-governador Ricardo Coutinho e a vice Lígia Feliciano. Então, ele não viu qualquer uso, né, ou interrompimento dessa utilização desse programa na campanha eleitoral e aí afastou tudo isso, inclusive retirando as multas que foram colocadas pelo relator, o desembargador José Ricardo Porto. O desembargador, na semana passada, chegou a propor uma multa para o ex-governador Ricardo Coutinho no valor de R$50 mil e também para outros integrantes, como a atual prefeita do Conde, Márcia Lucena, que na época era secretária de Educação, e para Valdson Souza, que na época era o secretário de Saúde do município, já que essa AIGE, que tem o nome de AIGE do Empreender, ela envolve também outros eventos, né, cometidos nas eleições de 2014. Ô André, a gente pode dizer, com essa situação, com mais esse pedido de vista, esse prolongamento aí do julgamento, né, a gente pode dizer que isso representa mais uma vitória do ex-governador Ricardo Coutinho na corte? Exatamente, Linda. Representa também a questão do voto, do próprio voto do juiz Antônio Carneiro de hoje, né? Ele já com o ex-governador Ricardo Coutinho conta com 2 votos favoráveis a ele, né? Nessa questão da elegibilidade, já que Ricardo não pode ser mais cassado porque não está mais no exercício do mandato. Então, o ex-governador sai mais uma vez vitorioso e aí com esse pedido de vista também prolonga um pouco mais até a próxima semana a decisão ou o fechamento desse julgamento na Corte Eleitoral. Tá, mas falando da semana que vem, o que é que a gente pode esperar, o que é que vai acontecer? Olha só, como você bem falou, a juíza Micheline Jatobá, ela pediu vista, né, na sessão de hoje para analisar com mais cuidado todos esses autos, já que é um processo muito longo. Então, ela pediu para analisar e aí, para antecipar para o julgamento, outros 2 juízes disseram também que tinham a intenção de pedir vista, mas que já como a juíza Micheline pediu vista, eles vão dividir, vamos dizer assim, esse processo e analisar durante essa semana, já que está pautado para a próxima quinta-feira. Então, durante esse tempo, esses 3 juízes, tanto a juíza Micheline Jatobá, quanto os juízes Paulo Vanderlei e Sérgio Murilo, vão dividir esses processos, né, durante essa semana, para que na quinta-feira os 3 possam dar os seus votos. Lembrando que ainda faltam 5 votos da Corte Eleitoral, contando com o do presidente. Bom, vamos mudar agora de assunto, falar sobre o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que falou sobre a sucessão municipal da cidade, né? E também falou sobre a questão da instalação do VLT, inclusive sobre o VLT, ele falou com a nossa equipe, daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas eu queria que você falasse, comentasse, né, sobre essa afirmação, né? Finalmente ele decidiu que o candidato que ele pode, né, apoiar nas eleições do ano que vem para a Prefeitura de Campina Grande é
o senador Cássio Cunha Lima, o ex-senador Cássio Cunha Lima, né? Exatamente, Linda. Para surpresa de muita gente, ou não, né? Porque até a semana passada o prefeito Romero Rodrigues tinha dito que achava um pouco difícil o senador Cássio ser candidato nas eleições do próximo ano, já que ele está, né, trabalhando no seu escritório de advocacia, tinha muitos contratos, né, até o próximo ano, então seria um pouco difícil. Mas hoje, aqui no Sistema Correio, uma entrevista à 98 FM, o prefeito garantiu que se o ex-senador Cássio Cunha Lima, né, realmente estiver em condições de se oferecer para ser o candidato a prefeito de Campina Grande, sem sombra de dúvidas, o prefeito Romero Rodrigues irá apoiá-lo. Inclusive, disse que sairá às ruas e trabalhará da mesma forma que trabalhou nas eleições passadas, em que ele mesmo foi candidato. Então, ele disse, confirmou, que porque existia toda uma especulação de que Romero poderia não apoiar Cássio, já que Romero agora, lembrando, é o presidente do PSD, ele saiu do PSDB, agora está em outro partido, e aí Cássio, se candidato, será candidato pelo PSDB. Então o prefeito Romero já deixou bem claro que se Cássio for candidato, vai apoiar Cássio, mas que essa definição ele aguarda por uma definição do ex-senador e também que uma definição mais concreta deve sair apenas no próximo ano, Linda, no período de carnaval. Bom, agora a gente separou o trecho onde ele fala sobre a instalação do VLT. Vamos ouvir. Ele já vem trabalhando há mais de 3 anos, primeiro solicitando uma coisa que é essencial, que é formal, que é necessária, que é a cessão do direito de uso. Nós não temos hoje. Hoje, a questão, até por uma concessão anterior, a linha férrea do trecho do Distrito de Galanta até o hospital da FAP, fica nas mediações da Universidade Estadual e Federal, pertence à Transnordestina por uma concessão do governo federal através do Ministério da Infraestrutura e do DENIT. Ele já vem solicitando há 3 anos e agora, recentemente, estive pessoalmente com o presidente da República, que gentilmente recomendou ao ministro Tarcísio Freitas para fazer a sessão em favor da Prefeitura. Feito isso, nós vamos trabalhar qual modelo, qual formato de transformar esse direito de uso e fazer ou também concessão para alguém da iniciativa privada que queira explorar exatamente esse trecho da linha férrea como transporte de passageiros, ou buscar um financiamento para implantar pela própria prefeitura, embora depois tenha que fazer a concessão para permitir que a gente possa integrar o sistema ferroviário com também o sistema de transporte público da cidade. Existe aí um impasse, né, de Romero, da Prefeitura de Campina Grande, com o governo do Estado. Como é que fica aí essa situação, hein, André? Exatamente, Linda. A gente até comentou aqui no jornal essa questão, né, que o prefeito Romero Rodrigues esteve conversando com o presidente Jair Bolsonaro um dia depois que o ministro, né, dos Interiores confirmou ao governador João Azevedo a questão das ferrovias, da malha ferroviária de Campina Grande. Então existe esse impasse, o prefeito Romero Rodrigues nega, disse que não está em queda de braço com o governador João Azevedo e que a prefeitura, desde muito tempo, tem a intenção de implantar o VLT na cidade de Campina Grande. Então, ele descartou totalmente essa briga. A gente chegou até a dizer aqui que os dois deveriam, pelo contrário, se unir para levar, de fato, esse VLT, que será um benefício para toda a população de Campina Grande. Para a gente finalizar, ontem nós falamos aqui no JC sobre a volta aos trabalhos da Câmara Municipal lá de Campina Grande. E aí eu esqueci de perguntar ontem, mas hoje eu vou fazer essa pergunta. O retorno dos trabalhos na Câmara Municipal aqui de João Pessoa e também da Assembleia Legislativa está previsto para quando? Exatamente, Dolly, previsto para o dia 1º de agosto, né? Se nada der errado nesse curto espaço de tempo, nenhuma reforma, como todo ano na Assembleia Legislativa, é muito tradicional aparecer uma reforma, ajeitar alguma coisa. Então, se não tiver nenhuma reforma, no dia 1º de agosto, os trabalhos devem estar sendo reiniciados, né? Depois dessas boas férias de meio de ano. Então, estarão sendo reiniciados tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal de João Pessoa. Ok, então, André, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até semana que vem. Boa noite para você.